Muito bom dia, bem-vindos. O meu nome é Gustavo Cunha, serei o moderador deste webinar Crow. A Crow tem mais de 90 anos de história, ocupa o nono lugar no ranking internacional de empresas de auditoria e consultoria e é composta por uma rede com cerca de 800 escritórios em 150 países e mais de 42 mil colaboradores. A Crow assenta os seus serviços com equipas especializadas em diferentes indústrias nas áreas de Audit, Tax, Advisory e Outsourcing. Desta vez, conosco, os oradores serão João Dias da Silva, Associate Partner de Sustentabilidade e ESG da Crow, e Silvia Guerra, Sustainability Manager da Ascendi. Peço a todos os participantes que coloquem as suas questões no chat, pois no final teremos um momento de Q&A. Assim, sem mais demoras, enquanto vão entrando os restantes participantes, eu vou passar a palavra ao João Silva. Bom dia, João. Olá, muito bom dia. Ahm, Deixem-me só, entretanto, fazer aqui este ajuste para estarmos mais próximos. É um gosto estar nesta sessão e ter como convidada a Sílvia Guerra. Bem-vinda, Sílvia. Obrigada, João. Vamos ter aqui uma conversa muito atual sobre sustentabilidade, num momento em que a sustentabilidade parece estar a esmorecer assim por todo lado. Há aqui muitos sinais que vão surgindo, mas pronto, apesar de tudo, há aqui também bons sinais que chegam do mercado e nós queremos, no fundo, passar aqui a mensagem de que vale a pena apostar numa série de estratégias para fazer com que os nossos negócios tenham um papel positivo na economia, na sociedade e no ambiente também. E nós vamos dar aqui um exemplo, vamos trazer o exemplo da Ascendi, que é uma empresa que no fundo se tem distinguido exatamente por isso, por trazer aqui uma estratégia de vanguarda e de algum pioneirismo em algumas matérias em que, de facto, se antecipa muitas vezes àquilo que é obrigatório. E a Sílvia vai nos contar um pouco desse caminho que tem sido percorrido pela Ascendi. E eu começava exatamente por aí e convidava a Sílvia a explicar-nos como é que tem sido esse caminho, em momentos que eventualmente até possam ter surgido a tentar travar ou a tentar no fundo adiar algumas decisões. E como é que a Ascendi tem no fundo gerido estas estratégias de sustentabilidade dentro da sua própria estratégia, sem desvirtuar a sua estratégia de negócio. Como é que isso tem sido feito? Olá, muito bom dia. Muito obrigada pelo convite. Hum, Acho que a primeira partilha que posso fazer era, como estavas a referir, João, que na Ascendi tentamos antecipar. Nós tentamos sempre, de alguma forma, começar o mais cedo possível a preparar-nos. Efetivamente, a sustentabilidade teve aqui um tsunami legal, muita regulamentação, muita legislação, e caso não tivesse sido publicado o Omnibus, seria já no próximo relatório integrado de 2025, relativamente a este ano, em que iríamos produzir no primeiro trimestre de 2026, que a Ascendi teria que cumprir com a CSRD e com as ESRS e com a taxonomia verde. Acontece, para te dar um bocadinho a ideia, que o primeiro relatório integrado que a Ascendi produziu já foi em 2019. Portanto, tendo como um limite temporal de 2000 do relatório integrado de 2025, o primeiro exercício que se fez foi no relatório integrado de 2019. Portanto, e a partir daí fomos sempre construindo e compreendendo qual era o nosso gap assessment
qual eram os pontos que teríamos que melhorar, e o relatório ganhou um alinhamento já com as ESRS, à luz das que conhecíamos, que entretanto também estão a sofrer simplificações, em 2023. Portanto, no relatório integrado 2023, relativamente ao ano 2023, já nós estávamos a começar a reportar com um alinhamento de ESRS e CSRD. Já nós fizemos o primeiro exercício de taxonomia verde. Já em 2022 fez-se a auscultação de stakeholders e identificação de tópicos materiais alinhados com a CSRD e a ESRS, e portanto isto é um caminho, como há consciência de que há muita regulamentação, muita exigência, alguma complexidade, que a sustentabilidade não pode funcionar num departamento, nem numa pessoa ou duas pessoas, que isto tem que ser algo transversal e que temos que envolver toda a organização e, de certa forma, criar aqui como uma nova cultura, uma nova lente. Então o caminho tem sido este, tem sido de antecipar, de começarmos a trabalhar nos temas e todos os anos ir acrescentando novas camadas. E isto faz, por exemplo, algo que nós sentimos que foi muito importante para nós. Este ano, em 2025, o GRESB, que é uma agência de rankings em termos de sustentabilidade específico para infraestruturas, em que ficamos em primeiro lugar, e foi o primeiro ano em que conseguimos atingir o primeiro lugar com comparação com todos os outros peers, quer portugueses, quer a nível europeu. Muito bem. Muito bem. Por acaso, há aqui uma questão que se levanta sempre. Muitas empresas acabam por. Este tema da regulação e nomeadamente a regulação de relato de sustentabilidade, acaba por ser uma das principais motivações para muitas empresas entrarem nisto. Mas, de facto, aquilo que realmente é preciso é haver estratégia e depois, então, reportar aquilo que se faz. Há aqui essa noção dentro da Ascendi de que primeiro está a estratégia, de facto, e aquilo que se tem que fazer porque é importante para o negócio, mesmo, e depois então é que vem aí o relato, e o relato existe exatamente para mostrar aquilo que está a ser feito. E não o contrário, nós não vamos fazer alguma coisa porque temos que relatar. Mas, na verdade, pronto, isto acontece porque muitas empresas não entrariam neste regime, neste sistema, e não se comprometeriam, eventualmente, com algumas questões, se não houvesse obrigatoriedade legal. E isso é aqui o grande tema. Como é que isso é visto dentro da... Já passaram essa fase, digamos, dentro da Ascendi? Eu acho que ambas as coisas são válidas. Ou seja, nós olhamos para o relato como uma forma de contar a nossa história, que é que nós fizemos durante todo o ano. E como contamos a história e tentamos claramente que seja transparente e que seja valorizado, e também que as áreas se revejam, porque as áreas, entendendo a importância, a estratégia da sustentabilidade, integrando-a nos seus processos, nos seus projetos. E quando eu falava há pouco que a Ascendi fez a sua auscultação de stakeholders, identificação de tópicos materiais, a partir daí isto fez a ligação com os projetos que estamos a desenvolver também na Ascendi, ou seja, se nós sabemos quais são os tópicos que são relevantes para nós, os prioritários que temos que trabalhar, isto depois tem que existir, então como é que nós vamos trabalhar estes temas? Isso vão surgindo os projetos e vão surgindo metas, vão surgindo indicadores, objetivos e tudo isto também com um alinhamento com os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então tudo isto, nós contamos esta história toda no relatório integrado, as áreas gostam de se rever, gostam de estar lá, e que isto depois também é valorizado pelos nossos stakeholders, mesmo falando em stakeholders financeiros, acionistas, investidores. Portanto, o relatório integrado depois é partilhado, nós recebemos uma série de assessments
de questionários que temos que preencher com a informação do relatório integrado, e portanto isto tem que estar assegurada que toda a informação que estamos a reportar é verídica. Efetivamente, nós já auditamos a nossa informação por uma entidade independente e de terceira parte, à semelhança do que as demonstrações financeiras são também auditadas, também as informações não financeiras, as informações de sustentabilidade, elas também são auditadas, mas também acredito que o relatório também ajuda, o report também ajuda a que as áreas queiram fazer mais, porque efetivamente querem ter a sua presença em termos do relato. E muitas vezes E cria alguma dinâmica também, não é? Porque, cria no sim. fundo, quando vocês expõem a informação, depois criam aqui a necessidade de se comprometerem também a darem seguimento a essa Sim, exposição, não é? exatamente. E então muitas vezes a dificuldade até fica em selecionar dentro de tudo o que as áreas fazem. E a Ascendi é uma empresa muito dinâmica e quem acompanhar as redes sociais da Ascendi, mesmo falando em LinkedIn, é uma empresa muito, estão sempre a acontecer muitas atividades, iniciativas, participações em conferências, projetos, reconhecimentos e, portanto, às vezes a dificuldade é em nós conseguirmos contar esta história e incluirmos todos os inputs que vamos recebendo das áreas. Uma coisa que fizemos o ano passado, nós o ano passado mudamos a imagem do nosso relatório integrado e colocamos fotografias dos colegas, fotografias aqui nos locais de trabalho, para criar alguma humanização e também para ajudar também neste envolvimento com as áreas, neste engagement interno, não só com os stakeholders externos, mas também com os stakeholders internos. E depois é muito bom vermos os colegas a consultar o relatório, a lerem, a partilharem, a gostarem de se rever, a rever os seus projetos, e isto são coisas, ou seja, que vamos acrescentando e que vamos alimentando de forma a que a sustentabilidade continue viva e que a sustentabilidade esteja de facto integrada naquilo que vamos fazendo. Muito bem. Ó Silvia, há bocadinho falavas da questão dos stakeholders e do engagement que têm. Um, isso da parte dos vossos fornecedores, e nomeadamente os mais pequenos, com a questão dos pedidos de informação. Vocês eventualmente também têm, depois para efeitos de relato, de fazer esses pedidos de informação. Isto agora alterou-se bastante também com o Omnibus e com as recentes exigências relaxadas, digamos, do sistema da CSRD e da SRS, e nomeadamente depois também com a CSDD. Vocês da CSDD estão fora, não é? Pelo que eu percebi, mas dentro da CSRD, sim, vão continuar a reportar e agora, na prática, vocês têm uma série de exigências de relato, mas muitos dos vossos fornecedores, se calhar, vão ficar fora dessas exigências de relato da CSRD e ficam apenas, no fundo, abrangidos, se assim pretenderem, pelas normas voluntárias. Vocês vão, no fundo, apelar também a que esses fornecedores mantenham esse ímpeto em termos de, pelo menos a nível das normas voluntárias. Como é que estão a prever que isso aconteça? A nível de cadeia de valor, nós temos um processo que está a evoluir. Então, nós temos um código de conduta, que isto é aplicável a qualquer fornecedor, a qualquer organização que tenha uma prestação de serviços ou que tenha uma ligação com a Ascendi. Os nossos fornecedores, para serem fornecedores, eles têm que nos garantir este alinhamento não só com o código de conduta, mas também com algumas das nossas políticas, nomeadamente de anticorrupção, nomeadamente de declararem se existe algum conflito de interesses, políticas ambientais. Muitos dos nossos fornecedores, em especial quando estamos a falar de operações nas concessões, em termos das nossas autoestradas, têm auditorias
auditoриas ambientais, auditorias de segurança e saúde no trabalho, auditorias em termos de cumprimento do contrato e de qualidade, são avaliados, ou seja, no final de cada ano há uma avaliação. Nesta avaliação, para além dos requisitos comerciais, se foi uma proposta com um melhor preço, os requisitos de qualidade, são também avaliados em termos ambientais, de saúde e segurança no trabalho e em termos de critérios ESG. Nós temos também aqui uma parceria com uma plataforma que nos dá um ranking ESG em termos de fornecedores, em que nós consultamos e conseguimos saber qual é o seu posicionamento em termos de ESG e a avaliação que têm. E no próximo ano estamos a organizar e vamos começar a fazer sessões por clusters de tipologias de fornecedores presenciais, em que nós queremos abordar estes temas ligados ao compliance, à anticorrupção, códigos de conduta, mas queremos também falar dos temas ESG e queremos introduzir também temas ligados à pegada de carbono, porque isso é também outro dos pontos que precisamos de trazer connosco a cadeia do valor e os fornecedores. Por exemplo, a Ascendi só trabalha com eletricidade proveniente de fontes renováveis e queremos, por exemplo, avaliar também os nossos parceiros em termos de conseguirem fazer também esta mudança, porque é um quick win, é algo rápido, não é o mix energético com que trabalhamos, no sentido depois de nós conseguirmos também ter aqui um impacto em termos do nosso âmbito 3 de emissões de carbono. Falar também com os nossos fornecedores em questões de circularidade, de economia circular, em utilização de materiais reciclados, que depois isto tem tudo impactos em termos do nosso âmbito 3 e que também estamos com um roteiro de descarbonização. Queremos nos alinhar com as metas do SBTi, com uma redução em 2030 de 42% das nossas emissões e, portanto, precisamos de trazer connosco a cadeia do valor. Muito bem. Silvia, tu agora já trouxeste aqui o tema mais climático e também os temas sociais, já há pouco também falaste da questão dos direitos humanos e isso tudo. Eu acho que era muito importante também para quem nos está a ouvir perceber que este empenho todo que existe, isto vai fazer a ponte agora para o próximo passo. Este empenho todo tem muito que ver com os reais impactos que isto pode ter no vosso negócio. Ou seja, vocês não estão a fazer só isto porque parece bem ou porque é algo que fica bem no vosso relatório. Isto é algo que de facto tem impacto direto na vossa atividade e no vosso negócio. E eu acho que era o momento ideal, se calhar, para falarmos do vosso plano de resiliência climática e explicar, no fundo, tudo aquilo que está por trás deste plano e aquilo que vem à frente e aquilo que está, no fundo, nos vossos planos fazer. Sim. De facto, não é, as infraestruturas da Ascendi, não é, autoestradas, as alterações climáticas são uma ameaça real, portanto, e têm impactos reais. E em 2023 começamos a trabalhar com a Universidade de Aveiro, no sentido de nos ajudarem aqui a nós termos cenários adaptados à nossa infraestrutura, e estes cenários foram criados em 3 km por 3 km de cada uma das concessões, eles foram aplicados, e que nos ajudasse, por um lado, a olhar para os incidentes que nós já temos registros desde 2001, incidentes relacionados com eventos climáticos, e nos ajudassem também face aos cenários atuais, como o Business as Usual, do RCP 8.5, em que são cenários em que nós prevemos que o aumento da temperatura do planeta possa chegar a mais 4 graus, e que nos ajudassem, aplicando estes cenários, de perceber quais é que seriam os riscos físicos, os riscos climáticos, ou seja, as vulnerabilidades que as concessões da Ascendi estariam expostas, no sentido de nós conseguirmos depois também
identificar medidas de mitigação e de adaptação que ajudem a tornar a infraestrutura mais resiliente. Porque temos plena consciência de que se não fizermos nada, se não fizermos a nossa parte neste caminho, que o impacto financeiro será muito maior do que o impacto financeiro associado a implementar medidas de mitigação e de adaptação. E, portanto, este foi um trabalho que nós começamos em 23, estamos agora em 25 a implementar, estamos aqui a fazer a implementação destas medidas e os riscos físicos que foram identificados e com aqueles que nós de facto temos que ter integrar nas nossas análises de risco, nos nossos planos de manutenção, integrar a nível do nosso OPEX, CAPEX, aquilo com que temos que efetivamente avançar, estão muito relacionados com incêndios florestais. E como temos visto, nós temos tido aí alguns fenómenos, alguns incêndios fora da época, como por exemplo ondas de calor em outubro, que eram algumas situações que não se observavam, e temos tido ondas de calor cada vez, já não são de 3 dias, já são ondas de calor de uma semana, e o que a ciência nos diz é que estas ondas de calor podem chegar a 15 dias. E, portanto, temos que e as temperaturas médias em cada um daqueles fragmentos que vocês analisaram também estão sistematicamente a crescer, não é? A crescer. Identificamos também a questão de precipitação intensa, ou seja, quando tivermos chuva, não é, precipitação, ela vai ser muito forte e, portanto, muito grande, e por isso temos que ter toda a parte hidráulica, toda a parte dos sistemas hidráulicos preparados. Por acaso era aquela questão, pode haver períodos de mais seca, não é? Mas depois quando há chuva, ela é bastante mais intensa momentaneamente. Exatamente. E também pode provocar aqui problemas de escoamento de escoamento e de segurança rodoviária. Exatamente. E esse é a proposta de valor da Ascendi, não é? A proposta de valor que a Ascendi tem para com os seus utilizadores são vias seguras. E, portanto, quando há precipitação intensa, nós temos que ter medidas, por um lado, de garantir que toda a parte hidráulica, toda a parte dos sistemas hidráulicos estão a funcionar e que vão ter capacidade de escoar esta água, mas por outro lado termos também aqui medidas de conseguirmos informar os utilizadores, de prestarmos informações, de termos, como já estamos a instalar, câmaras com inteligência artificial que nos permitem ter uma monitorização em contínuo e de atuar o mais rapidamente possível. Outro dos riscos, e este também está muito alinhado com esta questão de não ser fácil de termos aqui de simular, são os ventos, mas também o que nos dizem e que nos diz a Universidade de Aveiro é que quando tivermos ventos fortes, quando tivermos ventos, eles vão ser fortes e vão ser ventos com grande capacidade também de afetar a infraestrutura, e por isso toda a nossa sinalética, pórticos, está a ser revista, tem planos de manutenção para garantir que está preparada. E temos, como dizias, as questões das ondas de calor, que depois estão muito relacionadas também com estas questões dos incêndios, em que, por exemplo, já este ano, o ponto mais quente em Portugal continental que o IPMA registou é exatamente o ponto onde o nosso cenário, um cenário para 2040, mostra que as ondas de calor vão ser mais intensas e com maior duração. Portanto, isto é um trabalho que envolveu diferentes áreas, muitas áreas que participaram, quer da engenharia, quer com as áreas de engenharia, de segurança rodoviária, quer áreas mais habitualmente ligadas à sustentabilidade, como a área ambiental, a biodiversidade, a gestão florestal,
em que todos passamos a ter esta clareza em termos de riscos climáticos, onde é que são as nossas vulnerabilidades e que medidas é que nós podemos implementar. E, portanto, é um trabalho que estamos a fazer. Silvia, eu estava a ouvir-te falar de facto, isto são tudo questões que nós já vamos sentindo no momento atual. Já temos sentido alguma alteração nos padrões que tínhamos nos últimos anos, mas normalmente os temas ligados à sustentabilidade têm que ver com o longo prazo. E eu acho que esse é um tema fundamental porque coloca normalmente muitos desafios à gestão, porque nós temos que estar a visionar uma realidade que por vezes não é óbvia neste momento e a investir sem retorno imediato no momento presente. Isso coloca, obviamente, desafios financeiros e uma série de desafios até estratégicos, porque nós, para fazermos esse tipo de investimentos, se calhar temos que abdicar de outras coisas e isso pode ser mal entendido pelos investidores e pelos acionistas. Como é que isso tem sido, no fundo, gerido? A vossa gestão, lá está, eu sei que ainda há pouco tempo vocês expandiram também em Espanha, correto? Têm agora são um grupo maior. Um, este tipo de considerações sobre alterações climáticas, que no fundo estamos a falar de prazos muito alargados no futuro e que, no fundo, obrigam aqui a investimentos que devem ser avultados também em alguns temas, isso tem sido bem gerido e bem apreendido dentro da empresa. Como é que tu podes transmitir esta ideia de que de facto, nós temos que, quando fazemos investimentos em temas ligados à sustentabilidade e à resiliência climática, estamos a olhar muito no futuro, mas mesmo assim compensa porque, senão, podemos colocar em causa o negócio como um todo. Sim, é verdade. Eu acho que muitas vezes a sustentabilidade começa, entra pela questão, muitas vezes até de redução de custos. Porque se eu quero ser mais sustentável, eu quero utilizar os recursos de uma forma mais eficiente. Por exemplo, quero poupar energia, quero ter uma gestão energética mais eficiente e, portanto, muitas vezes quem está a nível da gestão começa a ser cativado desta forma, porque começa a ver, não é? Se eu necessito de menos energia, vou poupar mais água, vou produzir menos resíduos, tudo isto. Mas também existe este lado depois de nós olharmos para o tal cenário business as usual, irá ter um impacto financeiro e um custo em termos de manutenção muito superior daquele se eu começar a implementar medidas. Nós, no Plano de Resiliência Climática, identificamos 9 medidas. Portanto, a Universidade de Aveiro apresentou-nos 50 medidas. Todas estas medidas feitas e recolhidas de case studies, de artigos científicos e em contexto de autoestrada, que isto também é importante, porque, por exemplo, muitas vezes existem muitos estudos, mas que são em contexto de estradas nacionais, não são em contextos de autoestrada, em contextos de autoestrada. E nós fizemos uma priorização, ou seja, foi feito tivemos aqui uma dinâmica em que participaram colegas de todas as áreas e foram selecionadas 9 medidas, foram priorizadas estas 9. E é sobre estas 9 que estamos a começar. Portanto, e estamos também muitas vezes, algumas destas medidas são medidas que servem diferentes propósitos. Por exemplo, inteligência artificial em câmaras de vigilância nas autoestradas é uma medida que serve a segurança rodoviária, serve a parte da resiliência climática, serve a parte de informação e de comunicação com os utilizadores, serve a parte também das equipas de operação e de manutenção e, portanto, há medidas que são transversais e que este investimento traz-nos ganhos muito superiores se não o fizermos. Muito bem, muito bem. Isso é um bom ponto, porque acabamos por matar vários coelhos com uma cajadada só.
Muito bem, eu não sei se queres dar-nos algum detalhe maior sobre o vosso. Tu falaste numa das medidas, havia 9 medidas, correto? Queres dar algum exemplo? Normalmente nós falamos muito bem apenas nos aspectos ambientais. Neste caso, a licença climática, obviamente, tem a ver com isso e tem a ver muito com mitigação, mas os temas da adaptação são também muito importantes. Queres dar algum exemplo também, sobre os temas da adaptação? Mais? Sim, ou seja, nós temos, por exemplo, aqui falando da parte de gestão florestal, tudo, nós temos mapeadas todas as árvores e plantas ao longo das concessões. Isso é algo que, num caso de uma organização como a Ascendi, existe, trabalhamos muito com a georreferenciação. Nós sabemos onde está tudo, temos imensos dashboards para perceber onde é que os ativos se localizam, onde é que os incidentes ocorrem, onde é que estão mapeadas toda a parte da árvore de gestão florestal. Todas as árvores que plantamos são árvores em que nós já temos em conta as questões de resiliência climática, no sentido de serem autóctones, no sentido de nos ajudarem, por exemplo, na questão de plantas invasoras, e isso também é outro dos temas muito trabalhados dentro da casa, no sentido de nós percebermos que estas árvores, por exemplo, em casos de ventos extremos, não vão cair sobre a via, questões de segurança rodoviária, no sentido, muitas vezes, destas árvores, de nós sabermos qual é o carbono que elas captam e como é que nos ajudam também no roteiro de descarbonização. Por exemplo, mais medidas. Esta aqui muito ligada com o tal roteiro de descarbonização. Nós queremos reduzir as nossas emissões em 42%, âmbito 1 e âmbito 2, até 2030. Esta descarbonização está muito relacionada com o consumo de combustíveis fósseis que temos ainda, mas temos todo um plano de como é que vamos lá chegar, seja pela eletrificação da frota, e como é que nós estamos a fazer este caminho, qual é, ano após ano, que eletrificação é que temos que fazer, mas também a utilização dos biocombustíveis. Existem ainda alguns setores, como veículos pesados, caminhões, maquinaria pesada, que a eletrificação está a começar. Por exemplo, no norte da Europa, isto já é uma realidade. Nós já vemos no norte da Europa postos para carregamento de caminhões elétricos e já existem. Há uma mudança significativa para caminhões elétricos, isto está a começar. No sul, na Península Ibérica, isto ainda não é uma realidade, mas, por exemplo, os biocombustíveis já são, que têm na mesma zero emissões e que nós, durante 25, já fizemos testes em veículos, em maquinaria pesada, para perceber impactos, quer impacto financeiro, quer também em termos de manutenção dos veículos, em termos de avarias, em termos de rentabilidade, se existiam diferenças face a combustíveis fósseis. E neste momento temos os resultados, não temos nenhuma diferença em termos comparativa, e isto é uma das apostas grandes que também vamos fazer em termos de introdução de biocombustíveis. E aqui também partilhar contigo, João, que muitas vezes isto foi um plano que o roteiro de descarbonização está com a área da sustentabilidade, mas existe uma área da frota em que isto tem que ser validado e partilhado com a área da frota. E a área da frota, quando viu este plano de como é que poderia ser esta cadência em termos de veículos, de eletrificação, da HVO até 2030, automaticamente comprou o plano e em reuniões seguintes tu vês a área da frota a explicar e a assumir o plano, como é que vão fazer e tu percebes, ok, o meu trabalho está feito, vamos para outras áreas, porque aqui o alinhamento está feito e a área está contente e está envolvida No com... fundo, é aquilo
No fundo era aquilo que dizias no início, vocês têm que ter, a sustentabilidade tem que estar distribuída pelas várias áreas da empresa para não ter que Sim. ser uma questão apenas marginal e estar incutida no negócio, não é? Isso E não funciona, não funciona, não é só uma equipa em uma área, senão são planos que existem, mas que não estão integrados. Para isto fazer sentido e efetivamente depois resultar em implementação, temos que ter os planos, temos que ter um mapa, não é? A e tem que bússola, haver alguém a puxar pela pelo equipa também, não plano, é? exato, mas depois as equipas têm que se rever e têm que sentir os planos como deles e perceber, não é, que agora temos que os implementar e que nem sempre as coisas vão correndo como nós planeamos, mas há um Claro, caminho é que se uma vai fazendo. aprendizagem também, isto é uma aprendizagem sempre também, não é? E por isso é preciso haver alguém que vai liderando e que vai pesquisando e estimulando as equipas a melhorarem, porque na prática toda a gente quer, no fundo, que as coisas corram bem, não é? E toda a gente quer ter aqui um impacto positivo. Eu se calhar também te convidava a falar um bocadinho dos aspectos mais sociais. Nós temos sempre focado muito os aspectos mais ambientais, mas eu acredito que haja também aqui alguns exemplos interessantes que possas dar a Sim, nível real. a segurança rodoviária é claramente um tema social e que é um tema core, estratégico na Ascend, um, que muitas vezes quem entra numa autoestrada não percebe, e não é, e é natural que não perceba, ou seja, nem que há, por exemplo, no caso da Ascend em Portugal, há 800 pessoas por trás a trabalhar. Há pessoas que trabalham, a Ascendi trabalha 24 horas por dia, 365 dias por ano, portanto, em contínuo, porque é sempre preciso estar atento, a verificar o que está a acontecer. Muitas vezes os nossos colegas de patrulhamento das concessões são os primeiros a chegar quando alguma coisa acontece. E muitas vezes pode ser só ajudar a mudar um pneu, mas em contínuo existe este acompanhamento, este controle. E a segurança rodoviária é muito bem trabalhada, existem muitas medidas, campanhas, quer campanhas de redução de velocidade, quer de não uso de telemóvel enquanto se conduz, quer de cinto de segurança, campanhas estas com a comunidade, seja através de outdoors, seja utilizando influencers, quando temos aqui um público mais jovem, quer mesmo com os mais pequeninos, em que a Ascendi tem um programa que é a Patrulha Júnior, em que juntamente com entidades oficiais vai às escolas e vai promover segurança rodoviária desde pequenino, de tentar passar, e que depois também aqui nós sabemos o poder que as crianças têm junto das famílias e dos pais, e também de passar esta mensagem. Exatamente. Mesmo, por exemplo, ainda ontem estivemos num evento com o nosso simulador, temos um simulador funciona como gaming, em que todos são convidados a conduzir em condições adversas, de respeitar velocidades, de toque ao telemóvel e o que é que fazemos, tanto de termos esta comunicação. Depois, também, ainda este trabalho com a comunidade, a Ascendi valoriza muito e é mecenas, por exemplo, aqui no Parque de Serralves, do Treetop Walk, e de uma série de projetos e de iniciativas no sentido até de contribuir para a educação. Por exemplo, um dos nossos grandes com que nós trabalhamos é a Fundação HK, em termos do sentido de educar e de providenciar a educação a jovens com menos condições monetárias. E internamente temos todo o programa de formação, todas as questões de segurança e saúde no trabalho, que também a Ascendi tem uma atividade de risco e, portanto, tem também que trabalhar muito estes temas e falar neles todos os dias, mas temos também aqui um projeto muito interessante que é o Talent for Future, em que todos os anos recebemos 10 estagiários
10 estagiários que estão no segundo ano de mestrado, em que vêm fazer o seu mestrado connosco, a sua tese de mestrado, têm uma bolsa para, durante 9 meses, desenvolverem aqui as suas teses e trabalharem connosco, ajudarem-nos também a desenvolver outros temas e que está a correr muito bem. Estamos na segunda edição este ano e temos estagiários de mestrado das mais diferentes áreas. Muito bem, muito bem. Só para fechar aqui o círculo, em termos de governance, que são as áreas de gestão que ainda não falamos tanto, a nível das políticas, disseste há pouco já que tem um código de conduta, a nível do Sustainable Procurement, julgo que estão também agora a começar a trabalhar nesse tema, Sim, não é? sim, ou seja, a Scendi é Mais a fundo. certificada, tem uma série de certificações e estas certificações, de certa forma, são um reconhecimento do trabalho que temos feito, não é? 9001, 14001, 45001, mas depois também tem certificações a nível de privacidade de informação, de anticorrupção, de gestão de ativos. Portanto, a Ascendi é certificada na 37001, que é da anticorrupção, na 27701, que é a de privacidade de informação, também é certificada na segurança rodoviária 39001, e depois tudo isto ajuda, não é? São sistemas de gestão que nos ajudam a ter as mais diversas políticas e de ajudar aqui em termos de governance a que este tema seja um tema de top-down, mas também funciona ao contrário, não é? Também tenhas as bases a contribuir para a administração em termos de indicadores, de informações e de projetos, mas que seja algo aqui transversal e toda a estratégia ESG, seja ambiental, social e de governança, tenham os seus pilares, os seus projetos e sejam trabalhados depois em ações concretas que conseguimos medir e ter indicadores e reportar. Muito bem. Estamos aqui a fechar já o nosso ciclo. Nós, na verdade, estamos aqui numa fase em que passamos inicialmente de uma série de grandes empresas com grandes preocupações e propósito, também beneficiando, obviamente, de todas as poupanças diretas e os quick wins que nós sabemos a nível de sustentabilidade ambiental e de poupança de recursos. Passamos dessa fase para uma fase em que houve um grande aproveitamento também comercial dos temas da sustentabilidade e começamos a perceber que havia greenwashing e que havia uma série de empresas que começaram a utilizar o tema da sustentabilidade mais comercialmente, mas sem propriamente aplicarem essas regras. Daí ter havido também aqui a necessidade de regular e de tentar controlar as coisas, só que de facto tivemos aqui um excesso de regulação e um excesso de detalhe que se tornou bastante incomportável e, portanto, houve agora o esforço para fazer uma redução dessa complexidade. Isso, obviamente, trouxe aqui uma fase mais incerta e houve uma série de sinais de que, de facto, teremos nos próximos tempos menos dinâmica nas empresas em termos de transformação sustentável. Mas o que é certo é que continuamos a ter uma série de riscos e desequilíbrios, quer ambientais, quer sociais, que é preciso combater. E por isso estamos numa fase em que precisamos novamente de propósito, de algum ímpeto de propósito. E a propósito daquilo que dizias sobre a questão de facto haver aqui um conjunto de valores bem definidos e de propósito bem definido e disso transparecer para toda a organização, queria apenas pedir-te um comentário final sobre este tema. De facto, nós estamos agora novamente na era do propósito, em que depois de todos estes turbilhões, quer mais comunicacionais, quer agora mais regulatórios e agora novamente mais pragmáticos, nós precisamos outra vez de empresas com um propósito e eu queria que falasses também, por fim, desse tema no âmbito da Ascendi, porque eu percebo que vocês têm uma administração que de facto está a olhar muito no futuro e queria o teu comentário sobre isso. Sim.
obviamente, não é que com o Omnibus e com alguma desta simplificação que todos respiramos um bocadinho melhor e que conseguimos muitas vezes também ter mais pensamento crítico naquilo que estamos a fazer, porque ganhamos aqui mais algum tempo. Mas aqui na Ascendi, a administração decidiu que a nossa estratégia estava definida e que a nossa estratégia é para continuar e, portanto, vamos continuar a fazer o nosso caminho. E eu também sinto, não é? O nosso propósito aqui na Ascendi é driving the future, conduzindo o futuro, e portanto isto ajuda-nos sempre a perceber se estamos neste caminho, é por aí que nós estamos a ir. E quando nós temos esta ligação entre um propósito e o pragmatismo e temos esta ambição, não é? Eu acho que se cria aqui uma força, cria-se aqui algo que de facto é muito poderoso e que sentimos confiança naquilo que estamos a fazer e que a mensagem é clara. E, portanto, o que eu prevejo em termos de sustentabilidade da Ascendi é que para o ano eu vou ter muito mais coisas para contar e vamos acrescentar novas camadas e vamos continuando a fazer o nosso caminho, e é isso que eu acho que também nos motiva a todos, porque estamos a fazer parte desta solução e estamos a Exatamente. criar algo para as gerações futuras. Muito bem. Cada um está a dar o seu É, contributo, não a é? sua parte, exatamente. Muito bem, muito obrigado, Silvia. Eu penso que Obrigada. em termos de entrevista ou de conversa aberta, era isto que tínhamos previsto. E eu convidava quem estiver disponível e interessado a colocar alguma questão pertinente agora nesta fase final. Ó, João, e eu, entretanto, também tinha recebido aqui duas perguntas, se calhar, Ah, entretanto, posso já lançá-las, não sei, muito para bem. o João, para a Sílvia. Ah, A primeira pergunta pergunta o seguinte: qual é hoje o maior desafio para integrar práticas ESG de forma eficaz nas empresas? ok, muito bem. Não sei, Silvia, se queres dar a tua opinião, de quem está a fazer exatamente A isso. fazer. O maior desafio, eu se calhar vou começar pela forma como nós o fazemos aqui. Nós olhamos sempre um bom benchmarking, ajuda sempre, ver como estão outros players a fazer, como é que eles estão a trabalhar os temas, e depois de termos aqui algumas balizas de criar cenários, como é que nós o podemos ir fazendo. E não tentar ir estruturando peça a peça, como é que nós vamos fazendo e o que é que nós podemos em cada ano ir começando. Por exemplo, o exemplo que eu dava, cadeia de valor. Temos um código de conduta. Depois, no ano seguinte, criamos a política de direitos humanos. Aderimos ao Global Compact. No ano seguinte, começamos a introduzir critérios ESG na seleção e avaliação de fornecedores. Tivemos que dar formação a toda a empresa. Tivemos que a literacia de sustentabilidade é muito importante para nos alinharmos todos. E para o ano vamos fazer formações e vamos fazer workshops, vamos trazer cá fornecedores, vamos falar, vamos começar já a incutir outro tipo de temas. E no ano seguinte vamos começar a querer fazer também auditorias em termos de ESG aos fornecedores. Portanto, isto é importante, nós vermos bons exemplos de quem trabalha bem os temas. É importante fazermos os nossos gap assessments, onde é que nós não estamos a cumprir, estabelecer os planos, mesmo que depois a execução vá tendo aqui as suas diferenças, e estabelecer ano após ano como é que nós vamos conseguindo acrescentar novas camadas, também para termos maturidade e também para levarmos toda a organização connosco.
Muito bem, muito bem. Isso é um excelente conselho porque, de facto, nós podemos querer fazer uma série de coisas ao mesmo tempo ou rapidamente e esse não é o espírito da sustentabilidade. Era aquilo que dizíamos há pouco, o espírito da sustentabilidade é de longo prazo no fundo, para levar toda a organização e para levar toda a cadeia de valor atrás é difícil fazer tudo muito rápido e, portanto, ter um plano que vai evoluindo e que vai sendo estruturado em que vamos aprendendo também, é de facto um excelente conselho. Muito bem. Disseste que tinhas outra questão, não foi? Sim, sim, sim. Tenho aqui mais uma questão. Esta é interessante. Qual o papel da liderança na ESG? É a questão do top-down, não é? Ou a É, questão do bottom-up também, não é? sim, é fundamental. Claro que sim. A liderança tem que reconhecer e integrar a sustentabilidade e o ESG na estratégia da empresa. Ou seja, eu não posso ter uma estratégia ESG e uma estratégia para a empresa. Ou seja, isto tem que estar ligado. Caso contrário, ou é possível, mas é mais facilitado quando nós vemos do lado da liderança este posicionamento. Outro dos pontos que, por exemplo, também partilhar com todos aqui, que também ajuda muito, por exemplo, nos critérios de desempenho, nos critérios de avaliação, quer da administração, quer de todos os colaboradores da Ascendi, há critérios ESG. Ou seja, no final de cada ano, nós todos, incluindo a administração, tem uma parte variável da sua remuneração ligada ao desempenho ESG. E isto também ajuda muito na mensagem e no engagement transversalmente. Muito bem. Sim, senhora. Ok. Eu João, penso. desculpa, ainda temos aqui mais uma pergunta. Desta vez veio pelo chat, através do Ah, chat. Luís Fragoso pergunta-nos o seguinte: as medidas ESG aumentam preços dos bens e serviços ao consumidor, correto? Como se pensa cobrir os custos de investimentos feitos em ESG quando a Europa sofre uma recessão, para a qual caminha, e se adivinha uma falta de liquidez no mercado que irá impedir os consumidores de conseguir suportar preços elevados? Muito bem. Este tema vem sistematicamente lá de cima, porque existe aqui uma noção direta de que ESG implica mais custo e que é apenas uma medida com um efeito negativo em termos de custos. Isto nem sempre é assim, pelo menos pode-se pensar que no curto prazo nós tínhamos de fazer investimentos, isso sim, temos que pensar em termos de investimentos e de longo prazo. Mas o que é certo é que há uma série de quick wins que têm um efeito exatamente contrário. Nós, quando começamos a olhar para uma série de riscos que não contávamos ou que não considerávamos antes, conseguimos detectar uma série de fatores que poderiam acrescentar custo ao negócio e acrescentar risco ao negócio que de facto vão deixar de o fazer, ou pelo menos nós vamos ter as medidas necessárias para combater isso. E por outro lado, há aqui uma ideia errada de que qualquer coisa que se faça em ESG tem que ter algum retorno financeiro imediato ou direto. De facto, o ESG não tem o objetivo financeiro, ele tem que estar incutido nas decisões de gestão, naturalmente, e isso nós temos que garantir é que aquilo que fazemos não coloca em risco o negócio como um todo. Portanto, uma decisão de ESG é uma decisão de gestão que na prática pretende proteger o negócio, não pretende acrescentar custos ao negócio, pretende é proteger o negócio no médio e longo prazo e não deve ser vista como uma questão de apenas na variável custo. E há aqui uma série de outras questões que, como a Silvia já referiu, inclusivamente podem levar a poupanças. Nós, quando olhamos para recursos físicos, portanto, recursos materiais, recursos naturais,
quando uma empresa começa a gerir mais eficientemente a sua energia, a sua água, isso vai provocar necessariamente poupanças e isso não vai acrescentar custo, de facto, ao produto e ao serviço. Mas depois há os efeitos indiretos. A sustentabilidade, na prática, pode ter aqui uma série de efeitos indiretos que, por exemplo, se nós temos mais preocupação com segurança e saúde no trabalho, isso vai levar também, nós podemos ter algum custo imediato para gerir esses sistemas da segurança e saúde no trabalho, mas isso vai levar também a menos baixas, melhor satisfação no trabalho, menos rotação também das pessoas no trabalho, e portanto há aqui uma série de efeitos que nós não podemos pretender que eles sejam imediatos, mas que têm um efeito de segurança e de estabilidade no negócio a mais longo prazo, e que de facto já está demonstrado a nível internacional e pelas empresas cotadas, consegue-se de facto ter aqui uma série de efeitos positivos de médio e longo prazo. E está demonstrado, inclusive na cotação em bolsa, de que as empresas que, no fundo, aplicam os princípios ESG nos seus negócios acabam por ter um desempenho em bolsa mais favorável, igual ou mais favorável em relação às outras empresas. Portanto, isto é um dado também que já existe e que está amplamente estudado. Eu não sei se a Sílvia quer dar algum exemplo concreto relativamente àquilo que na Ascendi, como é que isso é visto na Ascendi, este efeito de custo imediato que na prática é um investimento e que pode proteger o negócio no médio e longo prazo. Aqui estamos alinhados com o que dizes, João. Estamos mesmo, não olhamos para a sustentabilidade como um custo, mas sim como algo que nos ajuda a não ter custos, muitos custos no futuro e, portanto, faz parte da nossa análise de risco e do nosso entendimento de que isto são investimentos. E mesmo acho que aqui, em termos de taxonomia verde, e que continua também, e mesmo em termos de futuro do próprio financiamento, do próprio crédito pela parte da banca, o dinheiro irá ficar muito mais caro para quem não tem ESG, para quem não tem práticas sustentáveis. Outro ponto que nós aqui ainda estamos a começar a explorar é o custo do carbono. Se eu associar ao custo da matéria-prima ou ao custo do serviço, associar o fator do custo das emissões, do custo de carbono que tem associado, e se fizer uma comparação com matérias-primas sustentáveis, renováveis, se eu fizer a comparação, provavelmente a sustentabilidade é um valor que justifica face, e até provavelmente teríamos que ver sempre isto, não é? Caso a caso, mas provavelmente será um valor mais baixo do que não ter em conta os critérios da sustentabilidade. Muito bem. Sim, senhora. Eu penso que já não temos muito tempo agora para continuar a nossa conversa. Isto daria pano para mangas, mas eu queria agradecer à Sílvia o tempo que despendeu e Obrigada, nós, entretanto, seguramente que teremos outras oportunidades para saber aí o follow-up das vossas iniciativas. E pronto, e para mim foi um gosto também estar aqui e vamos continuar a alimentar esta ideia, ok? Muito bem, muito obrigada, eu é que Muito obrigado. agradeço e Até à próxima. E voltamos a obrigado a ver. todos que estiveram também a assistir a Sim, esta sessão. Muito obrigado. é. Muito obrigada. E assim Adeus. chegamos ao fim. Agradecemos a presença de todos os convidados, participantes. Em breve este webinar estará disponível no canal da Crow Portugal no YouTube. Obrigado, continuação de bom dia e boas festas. Adeus, obrigado. Obrigada.